A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido também essa como Nova CCB. Estamos aqui no Ide Pregar Evangelho, no Projeto Resgate, falando do que é bom, falando de Jesus. Você que está me ouvindo nessa programação, Deus abençoe a sua vida. Sou o senhor Lorival da Comunidade Ministério esse que está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves. Meus irmãos, gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. A comunidade cristã no Brasil é a graça de Deus? Amados irmãos, nós viemos no ministério, o qual nosso intuito é receber irmãos que se afastam, fazer um projeto de restauração. E lá fomos ensinados que ali é a graça de Deus, né? E a pergunta que muitos perguntam, a comunidade da graça de Deus? Vamos responder, ou falar um pouquinho sobre o que é a graça, né, irmão? O que é a graça de Deus? Vamos ler aqui no Efésios 2, versículo 9. O que fala sobre a graça de Deus também? Então, irmão, vamos falar sobre essa graça de Deus. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmão, se a comunidade fosse a graça, ela salvava. Aqui está escrito, porque pela graça sois salvos, que quem salva é a graça, por meio da fé, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmão, a graça, ela salva. E a comunidade cristã no Brasil não salva. E quem falar o contrário, que o lugar que ele vai salva, ele é um mentiroso. Ele mente, irmão. Por que roubar a glória de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, padeceu e deu sua vida para nos salvar. E em João 1, 16, 17 está escrito assim: todos recebemos graça sobre graça da plenitude de Deus, e que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça veio por Jesus Cristo. Então, se você estiver no ministério que afirma que você está na graça de Deus, que você é a graça de Deus, está vivendo uma mentira, meu irmão. Você está contrariando as escrituras, E tem pessoas que querem, usurpar, tirar, aquilo que pertence a Jesus, Então, irmão, a graça de Deus, ela é incomparável. Ela não está baseada nas ações de quem a recebe, mas no amor e misericórdia de quem dá, irmão. Por isso devemos sempre agradecer e louvar a Deus pela sua maravilhosa misericórdia. Então, irmão, a gente não merecia essa salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá inconstáveis bênçãos. A graça é um dom, irmão, um presente de Deus para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos nova força para viver uma vida com confiança e esperança. Então, meu irmão, aqueles que dizem, falam e alardeiam que o seu ministério é a graça de Deus, vive na mentira, irmão. E a mentira, ela provém do maligno. Então, se você tem esse hábito de dizer que o seu ministério é a graça de Deus, você está vivendo um conto de mentira, porque a graça de Deus, ela não é uma instituição, ela não é um CNPJ, não é um sistema religioso. Ainda que lá tenha aquele patrimônio, tem os bancos, tem os prédios, mas não é a graça de Deus. Agora, em nós, irmãos, irmãs, que creram no Senhor Jesus,
foi colocada a graça de Deus no nosso coração. Nós temos a graça de Deus, porque foi um dom, um presente dado para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Então, um sistema religioso, ele não é a graça de Deus. E quem vive pregando isso, irmão, está pregando mentira, está contaminando a palavra de Deus, está falsificando, está criando um falso evangelho, né? Se você fala que a sua igreja salva, que a única salva só está na sua denominação, você está mentindo, está contrariando a Escritura. Ainda que nós viemos no ministério, mas nós na comunidade cristã do Brasil, nós não temos ela como graça de Deus. Mas as pessoas que estão louvando, glorificando, nós reconhecemos que nela está a graça de Deus. Nela, pessoa. Mas ela em si não é a graça. Uma coisa é ser a graça, outra coisa é você ser presenteado com a graça de Deus. Não merecíamos, né? Mas o favor imerecido que Jesus foi até nós e nos escolheu, nos abençoou, dando a sua graça, irmão. Então, irmão, vamos aprender a servir o Senhor, né? Não falando coisas que não convêm. Tem irmãos que entram em debate, em lutas, em contendas, afirmando que Ele é graça. Olha, vamos ver o que diz assim, em Efésios 2, versículo 4, do 4 ao 10, diz assim: mas Deus, sendo rico e misericordioso por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha, irmão, separados, mortos, e nossos deleitos, nosso pecado, na herança de Adão, sempre nos deu a vida juntamente com Cristo. E ele fala: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, hoje você pratica as boas obras porque a graça te alcançou. Você é uma pessoa transformada, mudada pelo sangue de Jesus, né? Então, irmão, eu quero falar para vocês, a comunidade cristã no Brasil é uma instituição e ela não é a graça de Deus. E nós não somamos com essa mentira, essa heresia. E tem irmãos que vivem pregando heresia. Olha, o meu ministério está desde do princípio, veio da igreja primitiva. Eles pregam mentira, irmão. Vivem uma fantasia de mentira. Tem amor ao local, tudo bem, irmão. Mas somar com a mentira, né? Distorcer a Bíblia, a palavra de Deus. Não, isso não podemos. Então, meu irmão, eu quero falar para você. Eu quero falar bem claro para você. A comunidade cristã não é a graça de Deus, mas as pessoas que estão ali foram agraciadas com a graça de Deus, que é Jesus Cristo, porque temos Ele no nosso coração, somos feitura dele, transformada pelo poder do Evangelho, como está escrito aqui, e andamos nas boas obras cristãs, ao qual Ele quer que nós ande, e quem não estiver andando é porque está em desobediência. Está em pecado, está em transgressão, tem que se arrepender para andar nas boas obras cristãs. Então essa mensagem eu quero falar para você. Se você costuma dizer que o lugar que você vai é a graça, é mentira. A graça de Deus não é a Assembleia de Deus, não é Deus amor, não é universal, não é mundial. A graça de Deus não é nenhum desses ministérios. Não estou atacando o seu ministério. Eu estou falando a verdade que a Bíblia fala, a graça é Cristo. Eu creio que você que tem o entendimento, um pouco de entendimento, vai reconhecer, vai entender. Não, realmente ele está falando a verdade. Nosso ministério não é a graça de Deus, mas em nós está a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Né, irmão? Então, nós viemos aqui, meu irmão, para pregar um evangelho sadio, um evangelho sem estar contaminado, sem heresia, sem a falácia humana, evangelho de falácia. Irmão, isso não vem de Deus.
Deus não soma com a mentira, né? E de maneira nenhuma Deus vai aceitar que pessoas usurpar a graça de Cristo, né? Tirar o mérito de Cristo, né? Ele falou bem claro, isso não vem de vós, vem de Deus, vem de Cristo. Ele foi bem merecido. Aí daqui a pouco a pessoa fala que as paredes, tijolos, cimento, sistema religioso da graça de Deus. Onde você está com a cabeça, meu irmão? Que ensino maléfico é esse? A graça é Cristo Jesus. E você canta que a graça maravilhosa é Jesus Cristo. Ele é a graça maravilhosa. Cristo Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que me ouviu aqui no Monorival da Comunidade Cristã no Brasil. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada. Aleluia! Vai!